Olá, saudações a todos. O tema que me foi sugerido foi falar um pouco da oftalmologia no pronto atendimento, situações em que o médico generalista precisa decidir se ele consegue tratar, se precisa encaminhar esse paciente. Vou fazer isso de uma maneira simples para vocês, para que todos possam ter a conduta correta frente ao paciente oftalmológico. Me pediram para fazer uma breve apresentação, participei de todas, essa que é parte da minha formação, onde a gente trabalha hoje em dia, e fico muito feliz de ter passado e feito muitos amigos por todas essas instituições aqui. No pronto-socorro, basicamente, o paciente vai chegar para vocês com algumas queixas padrão, né? Ou ele vai chegar dizendo, pronto-socorro, eu digo um pronto-socorro de hospital, ou mesmo um SAMU, ou mesmo um pronto-atendimento, em que você seja o médico responsável, né? E que você não conte com um oftalmologista no momento. O paciente vai chegar questionando-se, ou ele está com conjuntivite, ou ele está cego por algum motivo, caiu alguma coisa dentro do olho, ou efetivamente houve um trauma de monta maior ou menor, né? Então, basicamente, o que a gente precisa saber separar é o que é um caso que a gente consegue tratar como generalista e o que a gente deveria remeter para o médico oftalmologista. Frente a um olho vermelho, um olho irritado, por exemplo, a gente precisa fazer algumas perguntas para o paciente. Tem dor? Pode ser uma coisa específica de oftalmologista, vamos encaminhar. Não tem dor? Tem acuidade visual alterada? Também casos que precisam ser avaliados pelo oftalmologista. Sem dor, sem causa, diminuição de acuidade visual? Tem secreção ocular? Opa, podemos estar frente a uma conjuntivite que a gente consegue nós mesmos tratar, não precisamos chamar ninguém para isso, né? Tem secreção ocular purulenta? Provavelmente a conjuntivite bacteriana, aquosa, pode ser alérgico ou uma conjuntivite viral. Não tem nenhuma secreção, aí pode ser outras situações, olho seco, blefarite, esclerite, vamos mandar para o oftalmologista também. Então vamos lá, vamos começar por elas, pelas conjuntivites, que são situações que a gente tem condição de tratar. Uma grande dica, né, sempre que a gente está frente ao paciente oftalmológico, além de se tem secreção ou não, é se o processo ele é unilateral ou se ele é bilateral. Normalmente, as conjuntivites são processos bilaterais assimétricos, né? A gente inicia por um olho, depois passa para o outro, eventualmente começa nos dois olhos, mas normalmente são processos bilaterais. Muito cuidado com epidemia unilateral, né? A gente pode ter processos que você tem um olho vermelho unilateral, a gente vai falar mais para frente, que realmente pode ser várias coisas além de conjuntivite, que a gente aí sim deve encaminhar para o oftalmologista. As conjuntivites bacterianas, né? Normalmente são quadros que a gente começa com secreção pela manhã, né? Uma secreção murulenta, os olhos acordam grudados, a gente tem hiperemia generalizada, a gente não tem uma adenopatia pré-auricular evidente. São quadros como esse, com uma extensa, pode ser extensa a secreção mucopurulenta, eventualmente não. Às vezes essa secreção mucopurulenta ela é de uma monta menor, né? Mas basicamente a gente tem secreção do tipo mucopurulenta. O tratamento da conjuntivite bacteriana a gente vai fazer com o tratamento dos sintomas, né? Que são aí a secreção, sensação de corpo estranho, né? E a gente vai utilizar antibióticos, né? Como numa porção de 4 em 4 horas, aí por um período de 5 a 7 dias, né? Sempre qualquer colírio a gente utiliza uma gota, né? Quando a gente prescreve mais do que uma gota, duas gotas, uma vai ser comportada pelo saco conjuntival e a outra vai fora, né? Então, assim, um colírio é uma gota bem aplicada, né? Uma gota dentro do olho, né?
Dentro dos antibióticos disponíveis, a gente tem vários, né? A gente procura, como conjuntivite bacteriana é um caso que eventualmente pode ser autolimitado, né? Normalmente não é uma coisa grave, a gente procura utilizar antibióticos, vamos dizer, menos potentes, né? Na oftalmologia, tobramicina, ou ciprofloxacina, deixando que a gatifloxacina, amoxi, para casos de pós-operatório, evitar de ficar usando esses antibióticos no dia a dia, para não criar uma resistência para quando a gente precisar deles com mais com uma prioridade maior, né, como um pós-operatório de cirurgia. Né? A associação de corticoides, elas melhoram os sintomas, né? A gente, para usar corticoide numa conjuntivite, a gente tem que afastar uma infecção ocular por fungos, vírus ou herpes simples, onde a gente tem a contraindicação desse tipo de medicação. Né? Então, você precisa ter bastante certeza que não tem nenhum outro tipo de patógeno que é associado, ok? Conjuntivite neonatal, né, um tipo de conjuntivite bacteriana normalmente, né, tem essas características aqui, e podem, além, né, das bacterianas, a gente pode ter aqui a possibilidade de herpes também, né, a gente faz a profilaxia da conjuntivite viral, com a povidona, né, e nitrato de prata, quando a criança nasce, ter mais atenção para o paciente que nasceu de parto normal, né, por ter um maior contato aqui com esses patógenos que podem estar no canal do parto, né, e sempre que é conjuntivite em criança, a gente tem que ter muita atenção, né? No caso de uma conjuntivite gonocócica, essa conjuntivite é muito agressiva, né? E pode, mesmo sem uma porta de entrada, adentrar no globo ocular e causar uma infecção generalizada, uma endoftalmite, e levar essa criança até a amaurose, numa situação muito precoce e tratável, né? Então, por isso que a gente precisa ter muita atenção na vigência de uma conjuntivite neonatal. Não confundir com obstrução do canal nasolacrimal, que até os 6 meses de idade a criança ela está desenvolvendo ainda todo o sistema de drenagem, né, da lágrima, eventualmente ela pode fazer secreção por simples células mortas na superfície ocular que não foram adequadamente removidas pelo sistema de drenagem lacrimal. Às vezes tem algum tipo de tumoração aqui em cima do saco lacrimal. A gente trata isso aqui não com antibióticos, trata com massagem, né? Mas que é um quadro muitas vezes unilateral, eventualmente bilateral, mas aí que é um quadro mais arrastado, com uma secreção muito menos intensa do que uma conjuntivite bacteriana. Então, não confundir. No tratamento da conjuntivite neonatal, o tratamento é com a criança internada, medicações intravenosas, medicações com colírios fortificados. Então, isso aqui é uma coisa muito específica para o oftalmologista, né? Então, iniciar o tratamento com o antibiótico que você tiver e rapidamente encaminhar para o oftalmologista fazer o tratamento desse tipo de conjuntivite. Não ficar tentando tratar. Conjuntivite adenoviral, os causados por adenovírus, né, as conjuntivites virais assim mais comuns, né? Esse é o tipo de conjuntivite que você, como médico, não quer pegar, porque, vou falar para vocês, ela não é uma simples conjuntivite, né? A gente chega num quadro com pálpebras demasiadas, secreção aquosa, pode ter pseudomembranas, hemorragia subconjuntival. Na córnea, a gente pode ter uma ceratopatia punctata, opacidades subepiteliais, infiltrados estromais. Esses infiltrados eles aparecem com 3 a 4 semanas após o quadro inicial, né? Numa situação que você já não tem mais infecção viral, você tem partículas virais, o sistema imunológico está tentando tirar ele da córnea e acaba fazendo esses infiltrados. Esses infiltrados eles podem diminuir a acuidade visual da pessoa, levar meses para melhorar, ser requerido o uso de corticoides crônicos, então, com todas as suas complicações. Então, esse é o tipo de conjuntivite que ele é super transmissível, né? E a gente deve se proteger na hora de atender esse tipo de conjuntivite, né?
ela pega por superfície, por proximidade, né, muito próximo, né, mas normalmente por contrato por superfície. Normalmente a gente tem adenopatia pré-auricular presente, né? O tratamento ele é sintomático, com lubrificantes, compressas frias, os corticoides, os antibióticos, eles são questionados, né? Os corticoides eles vão melhorar os sintomas, porém a gente tem que excluir né, as situações que eu já falei. E os antibióticos eles não vão tratar o vírus, porém quando a gente tem uma conjuntivite viral, muitas vezes você tem uma infecção secundária. Então não está errado a gente utilizar antibióticos também para tratar uma conjuntivite viral, já que a chance de infecção secundária é muito grande também. Então, o paciente apresenta com hiperemia, né, geralmente bilateral, né, uma hiperemia difusa na conjuntiva, né, então você vê que ele tem hiperemia na parte bulbar da conjuntiva, quando você dá uma pequena invertida na pálpebra inferior, você vai ver também hiperemia na pálpebra, na conjuntiva tarsal, que está em contato com o tarso. Entendeu? Podem ser formadas membranas, né, durante o curso da doença, ela geralmente é de 7 a 15 dias, é a fase mais aguda, pode se formar membranas, cicatrizes, inclusive, né? Quando a gente tem formação de membranas, a gente precisa retirar essas membranas no consultório, porque elas incomodam muito, dá muita sensação de corpo estranho. Então, é um tratamento que a gente pode iniciar, mas a gente deve mandar para o oftalmologista avaliar também. E esses aqui são os infiltrados subepiteliais que eu falei para vocês, né, que eles aparecem de 3 a 4 semanas depois da infecção aguda, quando o quadro normalmente já se resolveu. Mas a gente, então, isso aqui às vezes é difícil de tratar e pode diminuir a visão do paciente, né? Então, um tipo de conjuntivite a gente deve ter bastante cuidado, apesar de a gente ser capaz de tratar ela aí no pronto-socorro, pelo menos o primeiro atendimento. As conjuntivites alérgicas, né? O paciente com conjuntivite alérgica ele vai ter uma secreção aquosa, aí, normalmente bilateral, acompanhada de prurido ocular, né? Normalmente, o paciente que tem alergia, ele já sabe e ele acaba não sendo a primeira vez que ele tem esse tipo de conjuntivite. Então, fica um pouco mais fácil da gente fazer o diagnóstico, né? Então, já é um paciente atópico, muitas vezes ele já tem papilas quando a gente reverte a pálpebra dele, essas que são papilas gigantes, as papilas normalmente são menores que isso aqui. E muitas vezes ele vai aparecendo no pronto-socorro por causa disso, né? O paciente começa com uma crise alérgica, eventualmente coçou os olhos e faz essa quemose conjuntival que às vezes assusta o paciente, né? Então, ela fica com uma aparência mais chamativa, esse acúmulo de líquido aqui conjuntival, acompanhado de coceira. Mas para tratar isso aqui é bem tranquilo, né? Se o paciente chegar assim no pronto-socorro para você, a primeira coisa que você vai fazer de paciente deitar é ficar fazendo compressas geladas com uma certa compressão, né? E rapidamente isso aqui vai já ceder, né? E vai diminuir de tamanho, mesmo porque pode assustar, mas não vai causar nenhum problema, nenhum dano definitivo para os olhos isso daqui, né? O tratamento, então, compressas geladas, você pode usar algumas classes de medicamentos aqui, estabilizadores de mastócito, que é a olopatadina, cetotifeno, né, para diminuir os sintomas de prurido, né, nessa posologia aqui. E o corticoide com baixa concentração, a gente pode usar, né, umas 4 vezes ao dia, se o paciente tiver muita quemose, né, ou eventualmente até para ajudar no tratamento do prurido. Tá? Então, a gente consegue tratar as conjuntivites alérgicas aqui normalmente. O paciente normalmente já teve isso antes, então ele já chega referindo para você que ele é alérgico e tal, teve uma crise de alérgica e acabou afetando os olhos também. Então, a gente falou todas as situações assim que a gente consegue tratar, né, na parte de olho vermelho, né, que a gente precisa diferenciar de conjuntivite, né? Então, aqui agora, vou citar para vocês algumas situações em que o paciente vai se apresentar com o olho vermelho também, precisa fazer o diagnóstico diferencial de conjuntivite, porém,
já estamos frente a situações um pouco mais específicas aqui de oftalmologista, né? Um olho vermelho aí já unilateral, né? Normalmente unilateral, com dor importante, né? Aí a gente já começa a ter uma visão um pouco diferente da situação, né? Diminuição de visão, dor ocular, náuseas, vômitos, paciente de glaucoma agudo, ele tem normalmente uma história familiar positiva, né? São mulheres a partir de 40, 50 anos de idade, tem história de fechamento de ângulo. O que é isso? É quando o paciente vai numa sala escura, a pupila dilata, pode subir a pressão do olho do paciente e acabar dando dor, né? Pacientes normalmente hipermétropes, porque hipermétrope é um fator de risco, porque o diâmetro anteroposterior do olho já é menor, as estruturas estão mais congestionadas ali dentro do olho, pode haver uma dilatação da pupila com fechamento do ângulo írido corneano e o aumento da pressão intraocular. Os sinais aí, né? Hiperemia conjuntival, hiperemia conjuntival unilateral, tá? Meiamedríase paralítica, câmara anterior é rasa, a gente pode ter diminuição da transparência corneana e o principal deles aqui é a consistência pétrea na palpação digital. Quando a gente vai fazer uma palpação com os dois dedos, né, no globo ocular da pessoa, a consistência normal é como se fosse uma uva, né? Porém, se você tem essa sensibilidade e parece que você está palpando uma bolinha de gude, você pode estar frente a um glaucoma agudo. E você tem os dois olhos para comparar, o que torna, né, um pouco mais fácil. A gonioscopia é um exame feito no consultório oftalmológico, você avalia a abertura do ângulo írido corneano, írido de íris corneano aqui você tem a malha do trabeculado, né? Então, você tem um ângulo grau 1 ou grau 2, você tem uma chance de fechamento desse ângulo muito maior, e você pode também, né, junto com uma pressão intraocular aumentada eu digo assim 50, 60, que é o que gera dor, né, no paciente, diferenciar isso aqui de glaucoma crônico, que o paciente pode ter uma pressão na casa dos 20 a 30, que normalmente não vai dar uma dor que leva o paciente ao pronto-socorro, que leva uma dor, o paciente ao pronto-socorro, uma pressão aí acima de 50, que precisa ser tratada, né? Então, se você não fizer o tratamento de uma pressão de 50 em um paciente, você pode ter uma amaurose do paciente em pouco tempo. Pouco tempo 24, 48 horas, dependendo do paciente. Tem paciente que consegue tolerar isso por muito mais tempo, mas alguns não. Então, precisa ter um tratamento precoce, além do que a dor incomoda bastante, né? E o tratamento, se você não tiver nenhum oftalmologista disponível na hora, esse tratamento, o objetivo é baixar a pressão intraocular. Você pode fazer isso com acetazolamida intravenosa, você pode, ou via oral, você pode fazer com pilocarpina, né? O objetivo aqui é fechar a pupila e liberar o írido, o ângulo írido corneano. Você pode usar corticoides tópicos para diminuir a reação inflamatória, você pode usar manitol, 250 ml intravenoso, correr em 1 hora para diminuir o volume vítreo, e todos com o objetivo de baixar a pressão intraocular. O paciente com glaucoma agudo, ele só vai ter um alívio do desconforto dele quando a pressão intraocular diminuir. Você pode fazer qualquer analgésico, anti-inflamatório, o que você quiser, e ele não vai responder enquanto não tiver uma baixa efetiva da pressão intraocular. Então, o tratamento se faz assim, né, quanto antes, né, e sempre pedir a avaliação do oftalmologista, porque pode ser necessário outros tratamentos, eventualmente até mesmo cirurgia, num caso desse que não haja resposta ao tratamento clínico. Outras situações que a gente tem hiperemia ocular, né, são as ceratites, né? Quando a gente fala de ceratite, a gente fala de uma inflamação na córnea, que ela pode ser infecciosa ou não, né? Sintomas: olho vermelho, doloroso, né? Conjuntivite pode ser assim também, né? Fotofobia, pode existir história prévia de ceratite herpética ou de uso de lente de contato, muita atenção com o paciente usuário de lente de contato, né? A maioria dos casos que a gente acaba avaliando de ceratite são pacientes usuários de lente de contato que dormiram de lente de contato.
e aí estão com uma pequena abrasão da córnea, ou eventualmente podem ter até como se abre-se uma porta de entrada, podem até estar com alguma infecção da córnea, né? Então, o ideal para usar lente de contato é não dormir de lente de contato, não entrar em piscina com lente de contato, não entrar em mar com lente de contato. A gente sabe que na prática, às vezes, não é isso bem o que acontece. A visão pode estar diminuída, o exame com fluoresceína, que é um colírio que a gente tem à disposição no pronto-socorro, você pinga uma gotinha daquela gotinha laranja da fluoresceína, você usa a luz de cobalto azul, que você tem em qualquer oftalmoscópio direto, né, portátil, e aí você consegue fazer uma avaliação se tem algum defeito epitelial ou não, até mesmo a olho nu. Em ceratites severas, a gente já pode ter quadros até de pus em câmara anterior, hipópio, até mesmo endoftalmite, né? Então, a etiologia das ceratites elas podem ser várias, né? Bacterianas pelas bactérias próprias aqui da pele, usuários de lente de contato, muito cuidado com pseudomonas, né? As virais, e as micóticas aqui, bom, no sul do país é mais difícil pela temperatura baixa. À medida que você vai mudando para um lugar que tem uma temperatura mais alta, as micóticas começam a ser mais comuns. E as parasitárias, né? A cantamoeba, aí são os pacientes usuários de lentes de contato que insistem em entrar em piscina e tal, são os pacientes que têm mais chance de acabar contraindo a cantamoeba. Essas ceratites, elas podem ser pequenos infiltrados, elas podem ser pequenas abrasões na córnea, né? Aí às vezes estéreis, não infecciosas. As ceratites infecciosas, normalmente, elas já têm infiltrado esbranquiçado, com defeito epitelial, né? Com uma quebra do epitélio, né? E um defeito, o epitélio não está se refazendo naquela área, né? Esse quadro aqui é uma pequena ceratite. Já com algum infiltrado, o problema dessa infecção aqui é que ela está no eixo visual. Então, às vezes, ela não é região mais periférica, você vai fazer o tratamento e não vai deixar nenhuma sequela para o paciente, mas às vezes, se você já pode até resolver essa infecção aqui, mas às vezes você vai ter cicatriz aqui em eixo visual, que pode diminuir a visão do paciente. Esse aqui é uma paciente minha, que eu atendi no final do ano passado, com uma extensa, né, ceratite bacteriana, né? Então, vejam, né, que existe um afinamento corneano. Esse paciente usuário de lente de contato, né? Essa foi uma ceratite por Staphylo, mas a gente fez um tratamento aí bastante extenso para ela, levou aí 30, 40 dias para resolver o quadro e provavelmente vai ficar com uma sequela ocular pela localização e extensão, mas aí isso é um segundo assunto que a gente vai resolver depois. Eventualmente, se você tiver penetração de bactéria ou de outro agente dentro do olho, você pode fazer hipópio, né, que é pus aqui na câmara anterior, já está frente a uma endoftalmite, quadros severos que podem levar, inclusive, à amaurose, né? Então, quando o paciente pergunta, posso ficar cego por causa de lente de contato? Pode ficar sim. É só fazer tudo errado que isso pode acontecer. Então, não fazer tratamento, não respeitar as orientações, né? Mas isso aqui estamos falando da exceção, ainda bem. Outros casos, né, que a gente já tem, por exemplo, como essa paciente aqui, um dermatoma acometido, né, por herpes zoster. Esse paciente provavelmente tem algum acometimento ocular também, porque não só pela pálpebra está acometida, mas se a gente levar em consideração o outro olho, né, está branquinho, não tem problema que nós já temos um olho com hiperemia, né, então o herpes tem um tropismo pela córnea, né, então a gente pode ter uma ceratite herpética aqui no caso, né, a ceratite herpética ela se apresenta com formas de dendritos, né, uma forma dendritiforme. Os dendritos do herpes zoster são menorzinhos do que do herpes simples, mas ambas podem fazer ceratites, né? Algumas às vezes mais extensas,
né? E às vezes elas podem ser confluentes, né? Causando, estando a gente frente a uma situação chamada de úlcera geográfica e eventualmente isso aqui acontece pelo uso de corticoide, né? É contraindicado o uso de corticoide quando você tem um epitélio aberto aqui pelo herpes, né? Então, se você usar corticoide aqui, achando que é uma conjuntivite, você pode piorar o processo. Então, daí o critério que a gente precisa ter, e sempre que a gente for passar um corticoide associado, né? Por exemplo, os colírios que tem associação entre corticoide e antibióticos, a gente precisa ter certeza que a gente não está frente a um herpes, né? Normalmente o herpes é unilateral, dificilmente você vai ter uma situação bilateral, né? Então, lembrando sempre daquela dica que eu falei para vocês aí de processos unilaterais, a gente tem que sempre ter mais cuidado. Tá? Outro caso de dendrito aqui com ceratite herpética, úlcera geográfica. Né? Vamos para a próxima situação que parece com conjuntivite, mas não é. São as uveites anteriores, né? Tem o olho vermelho doloroso, fotofobia com visão diminuída. A visão pode, né, estar diminuída em vários níveis. E aí a gente tem pupilas irregulares e quando a gente começa a olhar com a lâmpada de fenda, a gente pode ter já outros sinais, né, com células na câmara anterior, precipitados queráticos, tratamento corticoides e midriáticos. O mais importante aqui é a gente saber que existe, poder fazer o diagnóstico, uma situação que não vai ter secreção, né? Uma hiperemia unilateral, com sintomas variados, e pode ser confundida com conjuntivite ou com outras situações que causam hiperemia ocular. Né? A injeção conjuntival, a hiperemia conjuntival, é diferente da injeção ciliar, que é característica da uveíte anterior. Quando você tem uma conjuntivite, a hiperemia é em toda a conjuntiva. Se você verter aqui a pálpebra, você vai ter hiperemia da conjuntiva tarsal também. A injeção ciliar, que é típica de uma uveíte anterior, a hiperemia ela é em volta do limbo, né? Então, você vai ter uma hiperemia mais concentrada nessa região aqui, sem secreção ocular e normalmente unilateral. Precipitados queráticos, aqui são assim, como as células brancas aqui na câmara anterior, que você vê aí já com o auxílio da lâmpada de fenda, que é uma coisa que normalmente você não vai ter no pronto-socorro, então começa a ser uma situação mais específica aqui do oftalmologista, né? Então, vários precipitados queráticos aqui, sinais de uveíte anterior. Quando a gente fala de uveíte anterior, a gente está falando de uma inflamação do sistema vascular iliano ou do corpo ciliar também. Né? Sempre que a gente fala no termo uveíte, a gente tem que imaginar que a gente tem uma inflamação, o quebra da barreira hematoacosa do sistema vascular do olho. Quando isso é anterior, chama-se uveíte anterior. Quando é intermediária, ali na região da pars plana. E quando a gente tem uma uveíte posterior, a gente está falando da coroide. Né? São aquelas infecções causadas por toxoplasmose, por exemplo. Pupila reage irregularmente, com uma forma um pouquinho alterada. Você vê que tem um pouco de injeção ciliar. Aqui é uma hiperemia mais predominante na região do limbo, que é a transição entre a córnea e a esclera. Né? Então, vamos lá. Outras situações, você pode ter hiperemia unilateral, geralmente unilateral, né? E não ser confundidos com conjuntivite. Uma episclerite, por exemplo, uma inflamação da episclera. Você tem uma inflamação localizada aqui na episclera. Tá? Aqui, ó. Por que isso aqui não é uma conjuntivite? Logo, aqui do ladinho, a gente já não tem mais hiperemia, né? Então, uma hiperemia localizada. Isso aqui não é uma conjuntivite. Se fosse conjuntivite, a conjuntiva, ela recobre toda a parte bulbar do olho e toda a parte tarsal também. Então, ela fica hiperemiada de uma forma uniforme. Né? Esclerite nodular, né? Pode chegar isso aqui para você, no pronto-socorro, estou com conjuntivite. Aí você vai avaliar o paciente, um olho está bom, o outro olho tem uma hiperemia localizada, você olha aqui mais para baixo, não tem hiperemia nenhuma, opa, isso aqui não é conjuntivite, vamos mandar para o oftalmologista, vamos ver o que é. Às vezes você não faz o diagnóstico, mas você também não prejudica o paciente em deixar ele tratar com o oftalmologista o mais precoce possível. Outras situações comuns de pronto-socorro, né, o hiposfagma ou hiperemia conjuntival, hemorragia subconjuntival. O paciente, essa situação aqui leva o paciente ao pronto-socorro.
E aí o paciente, as causas disso aqui normalmente são hipertensão arterial, manobra de Valsalva, fez força com alguma coisa, uso de anticoagulante. Né? Mais raramente, discrasia sanguínea, daí o paciente já tem outros sintomas. Então, somente isso, sem baixa de acuidade visual, é um quadro que o oftalmologista pode avaliar para ficar mais tranquilo, mas se não tem baixa de acuidade visual, orientar quanto a essas outras possibilidades, né, da causa do problema ao paciente, e em 2 a 3 semanas, sem tratamento, isso aqui vai reabsorver. Né? Outro quadro da mesma situação. Então vamos lá, a gente já falou das situações de olho vermelho mais comuns, que podem ser confundidas com conjuntivite, a gente tem que fazer a diferenciação. E as outras queixas do paciente aqui, dentro do que eu falei no começo, uma delas é estou cego. Né? O paciente vai chegar para você no pronto-socorro, doutor, eu estou cego dos 2 olhos ou de um olho só. O que você deve fazer? Primeira coisa, colher a anamnese do paciente e medir a acuidade visual corretamente. A acuidade visual a gente sempre mede tapando um olho e depois tapando o outro olho. É individualizado, né? Se você tiver uma tabela de Snellen, bote os óculos no paciente, porque sem óculos ele eventualmente não enxerga, e tente quantificar qual é a acuidade visual dele, de 20/200 a 20/20, como é que é. Se ele não enxerga nem a tabela de Snellen, você procura sempre com o olho tapado, ver se ele consegue enxergar os seus dedos junto ao rosto, ou a 2 metros, por exemplo. Se nem isso ele consegue ver, você vai usar uma fonte de luz, né? Pode ser sua lanterna do celular, e com o olho tapado, muito bem tapado, né? Sem o paciente não pode ter ajuda do outro olho, saber se ele pelo menos identifica a luz. Né? Isso aqui é importante na hora de você fazer um encaminhamento ou até mesmo ligar para um oftalmologista para tirar suas dúvidas. Se o paciente está dizendo que está cego, você saber o quão cego esse paciente está, porque ele vai chegar para você, ele não sabe dizer, olha, estou com 20, 30 de visão. Ele vai chegar dizendo que a visão está ruim, e a tua obrigação é saber quão ruim ela está. Possibilidades relacionadas à baixa visão repentina, né? Realmente o paciente está com a visão muito ruim de uma hora para outra. Pacientes diabéticos, hemorragia vítrea, pode fazer isso muito rapidamente, né? O paciente pode chegar para você queixando no pronto-socorro de mosca volante, que ele começou a ver um monte de coisa boiando, né? Tem que tomar cuidado com isso aqui, porque pode ser um descolamento posterior do vítreo, pode ser uma uveitis posterior, ou eventualmente pode ser até um descolamento de retina, principalmente em pacientes aqui míopes, né? Acima de 3, 4 graus. Pode ser uma retinopatia hipertensiva, grau 4, que já causa uma baixa de visão aguda. Pode ser uma neurite óptica. Podem ser obstruções ou isquemias vasculares aqui em pacientes hipertensos. Podem ser uma série de coisas, tá? Quando a queixa estou cego ou baixou a minha visão. Então, são situações que eu sugiro que vocês façam uma primeira avaliação, registrem em prontuário e encaminhem para o oftalmologista. Por que encaminhar para o oftalmologista? Isso aqui é uma imagem de um descolamento total de retina, né? Olha aqui o nervo óptico, a retina aqui está totalmente descolada. Isso aqui você só consegue ver com o uso de um oftalmoscópio, normalmente do tipo do indireto, né? Você precisa ter experiência para fazer o exame de fundo de olho. São coisas que a gente não está acostumado, quem é generalista. Então, você não vai conseguir fazer um exame adequado no paciente. Então, por isso que você, para não causar um malefício, deve encaminhar esse paciente o quanto antes para o oftalmologista. Outras situações aqui de pronto-socorro, celulite orbitária, você tem dor, né, importante, né, o mais importante é que você conseguir distinguir se isso é uma celulite orbitária pré-septal, que está só na pálpebra, ou se ela é pós-septal, que ela já invadiu o cone orbitário, ali a parte da gordura retroorbitária, né? Quando você tem isso, você tem proptose, que é a projeção do globo ocular para frente, você tem olho mais vermelho, você pode ter quimose conjuntival, pode ter visão dupla, porque a musculatura não... quer dizer, o olho não consegue mexer igualzinho, né? Quando você tem edema em um dos olhos.
e é um tratamento que você vai encaminhar para um oftalmologista e vai ter antibiótico sistêmico. Se você tiver uma celulite orbitária pós-septal, né? Que passou o septo orbitário ali, né? Se ela for pré-septal só da pálpebra, aí você mesmo pode tratar, né? Então, fazer bem essa avaliação aqui, né? Se for pós-septal, a chance de complicações ela já é maior. Você pode ter oclusão da artéria central da retina, você pode ter trombose do seio cavernoso, você pode ter eventualmente até óbito do paciente. Então, se for pós-septal, tem que ser feito o tratamento com o paciente internado, né? Eventualmente, o que pode causar uma celulite orbitária é um simples ordelo, né? Como uma obstrução aqui das glândulas de Meibomius, a gente tem de 20 a 30 superiores e inferiores. Quando a gente tem uma obstrução, a gente tem o ordelo aqui, que é o viúvo e tal, que você vai tratar só com compressas mornas, geralmente, de 2 a 3 semanas, geralmente vai embora. Agora, às vezes, pode fazer infecção secundária, né, desse processo aqui, e aí sim você ter uma celulite orbitária, né? Para você saber se ela é pré-septal ou pós-septal, uma dica importante é abrir o olho do paciente quando ele é fechado assim. Se tiver branquinho, como esse outro olho aqui, normalmente ela é só pré-septal. Em um adulto, você consegue fazer a medicação com antibióticos para infecções próprias da pele, né? E normalmente você mesmo consegue resolver esse quadro sem precisar encaminhar para o oftalmologista. Agora, se a gente abrir esse olho e tiver hiperemia, visão dupla, aí a chance de você ter uma pós-septal é maior. Na criança, sempre, aí o quadro é um pouco diferente, né? Aí o patógeno mais comum aqui é a hemófilos, sabe? E na criança sempre é um quadro mais preocupante, né? Então, eu sugiro que, frente a qualquer celulite orbitária em criança, internar o paciente e fazer um tratamento mais específico, pelo menos no primeiro e segundo dia. Uma celulite orbitária pós-septal, você tem isso aqui, ó. Você tem proptose, né, projeção do olho mais para frente, você tem aqui um processo inflamatório no cone óptico em volta da musculatura, da gordura periorbitária. Então, esses são quadros que pode fazer trombose seio cavernoso, pode ser mais grave, né? Então, esses quadros precisam ser internados para o tratamento. Se não houver um acometimento dessa região, aí você pode tratar no adulto, tratar você mesmo, e na criança aí a gente sugere que interne também para começar. Bom, aqui relembrando de obstrução de duplo nasolacrimal, que pode parecer uma celulite, mas isso aqui é na criança, né? Outro quadro que eu já falei anteriormente. Outras situações, né? A gente falou lá aí de olho vermelho, né? De baixa de visão e situações de trauma, né? Que a gente pode realmente estar à frente aqui no pronto-socorro. Lembrar da anatomia das pálpebras, né? Você tem aqui o tarso, aqui ó, a conjuntiva, ela recobre aqui o bulbo, a conjuntiva bulbar, tem o fornix, e ela volta aqui pela conjuntiva tarsal, né? Então, conjuntivite dá em toda essa região. E o tarso inferior, tarso superior, que é maior, a musculatura, tecido celular subcutâneo e a pele, e aí você tem os cílios saindo daqui. Lembrar dessa anatomia na hora de fazer a avaliação e suturas, né? Quando a gente tem que tomar cuidado com a região nasal, né? Porque a gente tem o sistema de drenagem da lágrima, que é o ponto lacrimal inferior e superior, 3 a 4 milímetros aqui da carúncula, isso aqui vai para o saco lacrimal e drena. Se você tiver um trauma aqui, entre o ponto lacrimal e a carúncula, aí você pode ter uma ruptura, né, do sistema de drenagem, né? Então, aqui é um caso para o oftalmologista, porque se você conseguir canalizar isso aqui em primeiro tempo, sempre é melhor, né? Você vai usar um tubinho de silicone para recanalizar isso aqui, às vezes é um pouco mais difícil, né? Então, agora, traumas que não envolvam a região medial aqui, perto do nariz, aí você não vai ter nada de muito importante, que você mesmo pode fazer essa sutura no pronto-socorro, né? Caso assim, você teve uma secção de bordo palpebral,
longe da parte medial, você mesmo pode fazer essa sutura. É muito importante você fazer essa sutura bem feita, porque se você fizer isso aqui mal feito, isso aqui vai ficar, por exemplo, com um bordo irregular, isso aqui pelo processo de piscar, ele vai ficar raspando na córnea do paciente aqui várias vezes por minuto, né? Então, pode causar até um leucoma, um outro processo aqui, que você vai acabar tendo que corrigir o leucoma, corrigir a sutura mal feita, né? Então, como é que a gente faz uma sutura bem feita? Primeiro, a gente aproxima o tarso, né, com fio absorvível, Vicryl 6.0 é uma opção. Depois você vai dar 3 pontos aqui no bordo palpebral, isso que você consegue fazer em pronto-socorro, né? Às vezes sem a ajuda do microscópio, só com uma lupa ou uma boa iluminação. Um ponto na linha cutânea mucosa, outro ponto na linha cinzenta e outro ponto na linha dos cílios. Depois que você tirou toda a tensão, fez esses pontos aqui bem feitos, aí sim você vai fechar a pele, né? Deixar o fiozinho comprido, você vai ancorar isso aqui lateralmente, não vai cortar aqui, porque senão fica raspando aqui na córnea, né? Então você vai ancorar essa sutura aqui na parte lateral e aí você vai estar resolvido. Já deixar um pouco mais, tá? De 10 a 15 dias esses pontos aqui. É importantíssimo não ter tensão aqui, né? E o paciente não pode coçar, porque isso aqui abre com facilidade também. Mas você pode fazer isso aqui no pronto-socorro. Se tiver como oftalmologista, pode chamar ele também para fazer isso aí também. Mas você tem condições aí, a partir do momento que você já está em pronto-socorro fazendo sutura, você tem condições de fazer esse tipo de sutura também. A anestesia vai variar, né? Se é criança, se não é, né? Você pode fazer, normalmente você resolver com anestesia só local. Pode fazer um bloqueio, né? Se tiver um anestesista, fazer um bloqueio, você não precisa ficar injetando anestésico logo naquela região que vai, o ideal é que não fique mais demasiado, também é uma excelente opção fazer um bloqueio aqui se tiver um anestesista ou se você tiver prática. Outras situações, né? De pronto-socorro, corpo estranho corneano e conjuntival, isso que é clássico de pronto-socorro também, né? Até 3 a 4 dias você consegue tirar esse corpo estranho corneano aqui, né? Geralmente é a limária de ferro, com uma agulhinha de insulina paralela e removendo só a área do corpo estranho aqui. Depois de alguns dias, essa região aqui do corpo estranho começa a fazer um anelzinho aqui de ferrugem, né? Então, aí depois de 3 a 4 dias é bom o oftalmologista tirar, porque tem que tirar todo esse anelzinho, senão o paciente continua com sintomas, tá? Mas nos primeiros dias, vocês podem tirar, cuidado para não desepitelizar toda a córnea, né? Você vem só com a pontinha da agulha e tira aqui e deu, né? Porque se você, às vezes a gente pega pacientes que foram para o socorro e desepitelizar, tirar todo o epitélio da córnea, dá um monte de dor no paciente, além de maior chance de infecção secundária. Sempre reverter a pálpebra do paciente, né? Aqui a técnica preversão, puxa os cílios, apoia um cotonete aqui a 1 centímetro mais ou menos da pálpebra e reverte, tá? Pacientes com queixa de, caiu alguma coisa no meu olho. Se você olha lá, não encontra nada, às vezes o olho não está nem vermelho, só que ele está com queixa de corpo estranho. Às vezes pode ser o início de uma conjuntivite, às vezes pode ser ainda mais, né, no litoral, pode ser um grãozinho de areia, né? Então você tem que reverter, anestesia o paciente, reverte e passa um cotonetezinho embebido, né, aqui nesse saco, no saco conjuntival aqui, para você conseguir tirar qualquer tipo de corpo estranho, né? Então muitas vezes o teu problema está lá, quando você reverte a pálpebra, está lá o teu problema, o teu corpo estranho, né? De variar, né? Às vezes isso aqui, se você pingar uma gotinha de fluorescina, às vezes você vê o corpo estranho, ou às vezes você vê uma córnea toda riscada, né? Por quê? Porque ele está piscando e está riscando aqui a córnea, né? Mas isso tudo se resolve, né? Remove, se tiver muita agressão aqui, você pode usar uma pombadinha de regenerativo, o nome comercial aqui é Regencel, tá? A gente tinha antigamente Epitesan, mas parece que está fora de mercado. Trauma perfurante, vou falar rapidamente aqui para vocês. Os sinais podem ser vários, né? Um dos papéis da íris aqui, se você tiver um trauma, essa íris tamponar o trauma, né? Então você pode ter uma corectopia, uma alteração de forma de pupila, né? Aqui a íris tamponando aqui essa área da perfuração.
Sinal clássico é o sinal de Seidel positivo, né? Você pinga uma gotinha de fluoresceína e muitas vezes você vê o humor aquoso saindo, que isso aqui é a luz azul, a luz de cobalto do oftalmoscópio, e você vê o humor aquoso saindo, né? No caso de perfuração. Até o humor vítreo, você pode ver a coloração também do humor vítreo, né? Então, o teu papel aqui é tentar fazer uma avaliação no trauma múltiplo, por exemplo, você vai fazer uma avaliação dos olhos, tentar ver se existe alguma chance de perfuração ocular, para poder tomar a sua conduta, né, frente até aos outros traumas. Não existe uma receita de bolo para o trauma, todos eles são diferentes, em diferentes regiões, isso aqui é uma sutura, né, com nylon 10 zeros. O trauma, ele é uma urgência, né, em oftalmologia, na verdade não é uma emergência. A sutura de uma córnea perfurada, por exemplo, geralmente ela pode, se você fizer agora ou fizer até 8 horas do trauma, normalmente o prognóstico ele é igual. O que a gente faz? O uso de antibiótico ou não? Eu sugiro que vocês usem algum tipo de antibiótico, pode ser até em gotas. O intramuscular a gente sabe que não funciona, mas existem trabalhos dizendo que pode funcionar por uma questão legal. Eu sugiro que vocês usem algum tipo de antibiótico até que o oftalmologista chegue para avaliar, para evitar contestações aqui para vocês depois. Muitas vezes a gente tem uma transfixação de globo ocular, né? Isso aqui no caso de um projétil aqui. Esse vermelho aqui é a retina. Você tem aqui um corpo estranho intraocular, que está lá na cavidade vítrea, né? Então, muitas vezes o trauma é feito com um projétil em alta velocidade, e muitas vezes você tem dificuldade até em ver a porta de entrada, mas às vezes está lá intraocular, um corpo estranho intraocular. Isso aqui precisa ser diagnosticado e precisa ser removido. Então, durante a história do paciente, se tem uma possibilidade, né, de ter um corpo estranho intraocular, sugiro fazer a avaliação com o oftalmologista para que ele possa escolher os meios mais eficazes de fazer esse diagnóstico aqui, o exame clínico e de imagem também. Trauma pode ser de várias formas, né? Então a gente sempre procura focar na prevenção do trauma, né? Que é qualquer atividade de risco, inclusive bater um preguinho na parede, sempre usar um óculos de proteção, porque isso pode gerar um trauma perfurante, né? E inclusive com sequelas aqui para o paciente. Então, você vai ter um trauma sempre de uma forma diferente. Deixo aqui o meu contato para vocês, no Instagram, no site de clínica. Então, se tiverem interesse em tirar alguma dúvida, eu vou estar sempre aqui à disposição para vocês. Muito obrigado pelo convite ao congresso e fico à disposição para vocês.